Olá, meus amados, sou a pastora Helena Almeida. Bom dia! Eu quero trazer um versículo apenas hoje aqui do livro de Provérbios, capítulo 10, e o versículo é o 17, que fala sobre o temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus. Da mesma forma como nós temos medo de fazer algo mal sobre a vida de alguém, a mesma coisa é nós também não desobedecer o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem que ser reverenciado e respeitado por nós. Aqueles que temem a Deus, com certeza, ele se livra do mal. Por quê? Porque quem teme a Deus vai procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Quando nós desagradamos o nosso Deus, quando nós desobedecemos o nosso Deus, nós estamos atraindo o mal sobre a nossa vida. Mas temer a Deus é respeitar a Ele. E aqui Provérbios 10, 17 diz assim, 10, 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A gente sabe muito bem que aqueles que escolhem fazer as coisas erradas, falhos e pecadores, todos nós somos, não é verdade? Mas tem coisas que as pessoas escolhem fazer, tomam a escolha errada, se precipitam em algumas coisas e depois dá tudo errado, cai em ruína, cai na desgraça. Por quê? Porque não temeu a Deus, não pensou em fazer tal coisa. E toda vez que nós fazemos coisas que é contra a lei de Deus, sempre vem consequências muito ruins. E aqui nesse versículo diz que o temor do Senhor aumenta os nossos dias. Eu acho interessante o versículo que está lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, que diz que o filho que teme pai e mãe, ele vive muitos anos na terra. É um mandamento do Senhor. O Senhor promete que se os filhos obedecerem seus pais, tem uma vida longa, vive muitos anos aqui na terra. Então, se nós temer o nosso Deus, nós vamos estar sendo guardados por Deus. Nós temos que temer a Deus, fazer aquilo que é certo. Nós não podemos fazer aquilo que a gente sabe que é pecado, que é errado e que vai trazer o mal para outra pessoa. Então, nós devemos pedir a direção do Senhor para aquilo que nós vamos fazer. Eu acho interessante que quando eu era adolescente ainda, quando meu pai dizia assim, olha, vocês vão para o colégio, naquele tempo era grupo lá no interior, ele dizia para nós não brigar com alguém, porque os alunos às vezes brigam com os outros. Ele dizia assim, olha, vocês não briguem com alguém, se alguém vier brigar com vocês, vocês corram. Não brigue com ninguém. Se vocês brigarem, vocês vão apanhar quando chegar em casa. Então, eu sempre obedeci o meu pai tem 96 anos. Ele tem obedecer ao seu pai. E nós também, eu e meus irmãos, nós sempre obedecemos ao nosso pai. Tem aquele velho ditado que as pessoas dizem que pai e mãe é sagrado, e é verdade. Se eu temo a Deus, eu obedeço meus pais, eu honro as pessoas mais velhas, eu honro meus pais. Eu respeito as pessoas. Quando um aluno está no colégio, o professor é a autoridade que deve ser respeitada também, não é verdade? Então hoje as pessoas não querem respeitar uns aos outros. Então quem teme a Deus respeita as pessoas também, não é verdade? Então nós devemos ter isso para a nossa vida. Para que as bênçãos de Deus estejam sobre nós, devemos sim temer a Deus, obedecer o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Quando nós tememos a Deus, nós procuramos agradar a Deus e não as pessoas, não a amigos. Se porventura alguém vier mandar eu fazer uma coisa errada, poderia ser meu pai, minha mãe mandou eu fazer uma coisa errada. Se eu sei que é contra a lei de Deus, a vontade de Deus, é errado, é pecado, eu jamais ia fazer uma coisa dessa. Hoje que eu entendo a palavra de Deus, hoje eu conheço Deus de fato, de verdade, mas quem não conhece Deus, não teme mesmo não, porque não conhece.
mas o nosso Deus, ele deve ser respeitado, ser reverenciado. Nós temos que temer sim a Deus, aquele que nos criou. Amém? Então nós devemos fazer o bem, nós devemos temer, né, o nosso Deus. Vamos procurar agradá-lo. Uma pessoa que teme a Deus, ela se afasta do mal. E se eu me afasto do mal, eu vou viver muitos anos nessa terra, não é verdade? Então tem pessoas que são ceifadas cedo, porque ela procura fazer ou andar pelo caminho errado, com pessoas erradas. Mas se você se afasta do mal, se você temer a Deus, você vai se afastar do mal. E é por isso que aqui diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ou seja, tem pessoas que já não estão mais entre nós, porque se enveredaram ou andaram, se acompanharam com pessoas que não eram do bem, por isso que não estão mais vivas. Então você que é jovem, obedeça a seus pais, você que está me ouvindo nesse momento, você que é esposo, honre a Deus, tema a Deus e respeite a sua esposa. Essa palavra serve para todos nós que estamos ouvindo. Temer a Deus aumenta os nossos dias, traz paz, alegria, felicidade para a nossa vida. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.